Começa mais um 16mm e hoje é dia do quê, Gui? Hoje é dia de Zumbilândia 2, Atire Duas Vezes, essa sequência que veio 10 anos depois do primeiro filme. E o primeiro filme que já tem crítica no canal, então passa lá pra conferir também, que é um dos meus filmes de comédia favoritos dos últimos anos. Mas será que esse segundo é tão bom assim? E eu não tô naquele vídeo porque esse é 2, então tem que ter 2. Bom, esse segundo filme, ele retorna ao diretor do original, o Ruben Flesch, retorna também todo o elenco do original, o quarteto, no caso, né? Que é maravilhoso e... enfim. E aí entram alguns personagens novos, entram algumas subtramas aqui e ali, mas na questão de estrutura, ele é muito parecido com o original, Exato. até demais em alguns momentos, né? Uma coisa que me incomodou também, que assim, eu acho legal, mas ao mesmo tempo eu acho que atrapalha um pouco na história, é essa questão da trama seguir o tempo de lançamento. Então, o primeiro filme é de 2009 e na trama os personagens viveram 10 anos naquele universo até essa segunda trama. Entrando um pouco mais no roteiro, isso eu acho que atrapalha bastante, porque a ambientação eu acho que ela funciona visualmente, parecem que passaram 10 anos, só que os personagens em si parece que eles estão, parece que passou uma semana do primeiro filme. Eu também não senti esse peso dos 10 anos se passando, apesar de isso render muito boas piadas no meio do caminho. E eu acho que algo que eles poderiam explorar mais era um pouco mais esse universo, porque queira ou não, tem poucos elementos diferentes do universo do que tinha no primeiro filme. Então eles vão mais ou menos para lugares parecidos, eles fazem coisas parecidas. E, sei lá, eles poderiam inventar algumas coisas novas. Eles até tentam trazer algo novo pro universo, alguns zumbis diferentes e tal. Mas no geral, assim, é mais uma desculpa do roteiro para ter algo um pouco diferente do que qualquer coisa. Acaba sendo um negócio muito forçado, porque eles estabelecem que existem alguns tipos de zumbi, e aí de repente, então, surgiu um novo aí. E é isso que tem de novo. E uma coisa também referente ao tempo, que no começo me incomodou, mas depois eu fui entendendo um pouco, que é a questão das piadas. Que eu tava sentindo elas muito velhas, assim, no sentido de brincar com estereótipo, com clichê, mas depois, se você pensar bem, eles estão com a mente de 2009 ainda, como se o mundo tivesse parado. Então acaba sendo meio que uma crítica ao tipo de humor que a gente fazia naquela época. Algumas são até um pouco quinta série, mas eu acho que até que funciona dentro desse universo, justamente porque o primeiro filme ele tinha muito essa coisa também de... ele brinca em falar em temas mais sérios, mas no final vamos apenas nos divertir e aproveitar ao máximo o mundo zumbi, só que ao mesmo tempo a gente vai fazer as mesmas coisas que a gente faria se não fosse um apocalipse zumbi. Exato. Então tem muito disso e acho que até por isso funciona essas questões. Nessa questão a gente acaba tendo uma repetição absurda de piadas. Esse perfil de humor tosqueira, ele tem essa estratégia de ficar estendendo mesmo a piada porque ela vai fazer um sentido lá na frente, essa repetição acaba sendo engraçado. Só que aqui eu acho que acaba tendo um exagero, porque ele não só repete um tipo de piada, mas sim praticamente todas. Eu acho que ele tem algumas coisas que ele repete bastante. Tem algumas piadas que até que repetidas, até que funcionam. Mas tem uma personagem específica na história que ela entra pra ser só aquela menina mais patricinha, que é a burra, e todas as piadas são relacionadas à inteligência dela. No começo tem várias muito engraçadas, só que chega um momento que a gente fala... que dá uma enjoada. Já deu, né? E tem outra coisa que me incomoda um pouco de repetição. Na verdade, duas coisas. A primeira é os personagens... no fundo, eles tentam construir um arco que é mais ou menos a mesma coisa, que é essa ideia de família. Então não tem muito mais do que isso. E outra coisa que me incomoda um pouco, isso sim me incomodou bastante, é a questão das regras. Que eles fazem no primeiro filme, aquele negócio de quando tem uma regra nova ou aparece uma regra, eles colocam essa regra escrita e tal, de um modelo diferente. Até brincando, porque o filme meio que se reconhece como um filme, mas aqui é demais, e aqui eles repetem a mesma regra várias vezes, e toda vez que essa regra aparece,
usa assim, o mesmo recurso. Então eu achei isso um pouco exagerado. Mas a gente começou aqui falando muito mal do filme e parece que a gente odiou o filme, mas na verdade é justamente disso, na real. o contrário, porque apesar de tudo que a gente falou, e eu acho que tudo isso é válido, porque queira ou não, é um filme, mas uma comédia ela tem que, acima de tudo, funcionar como comédia e ser engraçada. Exato, e o filme eu acho que atinge isso num nível absurdo, assim, porque ele tem umas piadas não só escritas, mas também visuais muito boas, assim, né? Ele funciona bem mais no roteiro do que no visual, mas em alguns momentos ele tem algumas questões de enquadramento, um humor mais físico que funcionam bastante. O Ruben Flesch, ele mostra aqui muito bem que ele é um diretor que acho que nasceu pra fazer comédia, então para de fazer Venom e continua fazendo... Deixa de ser uma comédia. Ou não. Se não era a intenção dele, não funcionou. Enfim, críticas à parte a Venom, aqui ele mostra muito bem o que ele faz. Esse negócio, às vezes, um simples enquadramento diferente, um close, ou como ele trabalha a montagem, ele consegue causar um humor muito bem feito, muito inteligente, mais do que só o texto, porque o texto tem suas piadas muito boas. Então aí tem uma que eu acho que pra mim é a melhor do filme, que brinca com uma profissão específica, para não dar spoilers. Vocês que assistiram vão entender o que a gente tá falando. Até como eles brincam com referências a outros filmes. Exato. Tem uma referência aqui de uma frase de Apocalipse Sinal. Assim, tem essas referenciazinhas que aqui são muito bem utilizadas pra fazer humor. Não, e é bom porque eles sabem o universo onde eles estão, então pós 2019 não tem nada de referência. Então, o que um filme de comédia atualmente, que provavelmente iria puxar alguma coisa da Marvel, do universo da Marvel, ou alguma coisa de super-herói, esse filme que não tem, porque simplesmente que o mundo acabou a partir de 2009. E muito desse humor físico que o filme tem, eu acho que vale muito por causa do elenco, né, dos 4 principais, principalmente, com 2 destaques especiais, pelo menos pra mim, que é pro Woody Harrison, que ele aparenta estar se divertindo absurdamente gravando esse filme, e a Emma Stone, que tem essas nuances de tom que é impressionante como ela consegue. Assim, a Emma Stone, eu tava com saudades de ver comédias dela, né? Porque ela começou a carreira fazendo comédias, além de Zumbilândia, tem outras, tem Easy A, tem Superbad, e ela é muito boa fazendo comédia. Ela é muito boa atriz no geral, mas ela fazendo comédia, ela tem um tom maravilhoso. O Jesse Eisenberg também é muito bom. A própria Abigail Breslin, que parece que é a que mais cresceu do elenco, né? Que tem essa mudança física mais aparente também. Eles até brincam com essa questão da idade. Então, eu acho que o elenco principal é muito bom. Tem até algumas boas aparições ali do Luke Wilson, da Rosario Dawson e tal. Então, eu acho que o elenco, ele funciona em sua maioria, tirando aquela personagem específica que a gente já citou antes. Exato. Mas se eu critiquei no começo o como eles não expandem tanto o universo, assim, no geral, tem uma coisa que eu gostei muito, acho que a gente gostou muito, que é a questão da morte do Ana aqui. Nossa, eu não vou dar mais spoilers, mas pra mim são as melhores piadas, algumas das melhores piadas vêm a partir disso, né? Eu acho que junto com essa cena, a gente tem uma questão na cena pós-créditos que, olha, eu não posso puxar muito não aqui. É pós-crédito, é meio que no meio dos créditos, né? É antes daqueles créditos, então não espere os créditos inteiros até o final. Ou não sei, né? Porque a gente não esperou, então talvez tenha alguma coisa. Mas essa cena específica ali no meio dos créditos que é absurda. A gente não pode falar muito, porque senão acho que estraga um pouco a surpresa, mas aguardem. E só antes de entrar na questão da nota, esse filme, como o primeiro, ele tem um pouco de ação também, a ação é muito bem dirigida e tal, mas tem uma cena em específico, um plano de sequência dentro da casa que é muito longo, que assim, eu acho que eu não vou nem falar muito sobre ele, porque é algo pra você assistir e apreciar. Foi acho que uma das melhores cenas de ação que eu vi no ano, e no momento eu só conseguia pensar como que esse diretor é o mesmo diretor de Venom, porque parece 2 pessoas completamente diferentes. Aí você vê quando o diretor tem um pouco mais de liberdade pra fazer o que ele quer, né, no que dá. Porque assim, a gente zoa que o filme ele tem um pouco dessa infantilidade, mas quando a gente fala de cinema, ele realmente faz um belíssimo trabalho, né, cinematográfico, principalmente nessa cena. Acho que ele demonstra uma qualidade técnica absurda, assim, porque é uma coreografia muito bem feita. Bom, então chegamos na aguardada hora da nota. Qual é a sua nota para Zumbilândia Atire 2 vezes ou Zumbilândia 2?
Então, a gente até tava falando sobre isso, de que esse ano a gente não teve tantas comédias significativas. Eu acho que Zumbilândia 2 acaba entrando um pouco nesse patamar das melhores comédias do ano. Então, minha nota vai ser 8, assim, uma nota até não tão baixa, mas também não tão alta, justamente por esse equilíbrio de que funciona como comédia, mas ainda também tem suas falhas. Então, eu acho que pensando, a gente tentou lembrar de cabeça, a gente não lembrou de nenhuma comédia melhor que essa, principalmente no sentido da comédia, do humor mesmo, em filmes que são comédia mesmo. Eu vou dar uma nota 7,5, parece meio baixa, até porque eu gostei bastante do filme, pra mim foi o filme que eu mais dei risada no ano, mas quando você coloca em comparação com o primeiro, você vê que ele não tem nada de muito novo pra apresentar, ele não era nem tão necessário assim, então acho que isso pesou um pouco, mas ainda assim é um filme que eu recomendo bastante, principalmente pra quem gostou do primeiro filme, né? Então é isso, se você gostou do vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, que ajuda muito a gente, passa pra conferir o vídeo que eu fiz sobre o original, sobre o Zumbilândia, que completou 10 anos. Também passa no primeiro comentário aqui embaixo para ver as nossas outras redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter e também o podcast que a gente produz conteúdo semanalmente, debatendo as principais notícias da semana. E comenta aí embaixo o que você achou desse filme, se você concorda com as nossas críticas, se você concorda com os nossos elogios, sempre numa boa, que dá pra gente ter uma conversa bem legal. E também o que vocês acharam da cena pós-crédito, né? Que a gente fez uma grande venda aqui, mas a gente quer saber o que vocês acharam. Da cena pós-crédito e da cena de ação, as Exatamente, duas, que são pra gente as duas melhores do filme. Então por hoje é só e corta.